a transição, professora, entre os slides? Consigo. Agora, dá para colocar ele no formato de apresentação ou ele já está? Não, ele não está. Quando eu tentei colocar, travou, aí eu tô meio receosa. Tá, não tem problema nenhum. Então mantém assim, sem problema, Pode tá ser? tranquilo, viu? Ótimo. Pode sim. Então pronto, deixa eu só começar aqui, Dani, e aí eu deixo a palavra para você, tá bom? Tá ok. Muito bem. Professor Robson, professor Luiz, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje, né, da disponibilidade de vocês de avaliarem esse trabalho que foi construído, assim, com muito suor, muito sacrifício, mas que, a meu ver, né, teve um grande empenho da Daniele e teve um bom resultado. Então, a Daniele vai apresentar o trabalho, né, e depois a gente abre para a banca fazer suas colocações, suas perguntas, né, e sugestões de melhoria, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês e obrigada a Daniele também, né, por ter me escolhido como orientadora. É um grande prazer. Viu, Dani? Pode começar. Muito obrigada, professora Luciana, obrigada, Luiz, Robson, por estarem aqui, né, e boa tarde mais uma vez. Eu queria pedir só para quem está com o microfone desligar, porque eu estou ouvindo aqui a minha voz. Ai. Pronto, perfeito, muito obrigada, viu? Então, boa tarde mais uma vez, né? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à minha defesa da monografia, intitulada... só um minutinho. É o do professor Luiz. Professor Luiz, o senhor pode desligar seu microfone só um pouquinho? Desculpa. Não imagina, professor, é porque eu estou ouvindo a minha voz, aí fica meio ruim. Pronto, vocês estão conseguindo visualizar a minha tela, né? Eu tô tranquilo. Pronto, perfeito. Então vamos lá, né? Começando de novo. Boa tarde mais uma vez, sejam bem-vindos à defesa da minha monografia, intitulada Da Sensibilização à Atuação, a compreensão docente sobre o uso das tecnologias digitais de informação e comunicação. Eu me chamo Daniele Gonzaga, sou aluna do curso de Pedagogia e o trabalho foi orientado pela professora Luciana de Lima, que é doutora em Educação pela Universidade Federal do Ceará. Bom, o trabalho surgiu a partir da relevância das tecnologias digitais de informação e comunicação, as TDICs, dentro do cenário educacional. Então, segundo a Base Nacional Comum Curricular de 2017, ao aproveitar o potencial de comunicação do universo digital, a escola pode instituir novos modos de promover a aprendizagem, a interação e o compartilhamento de significados entre professores e estudantes. Certo? Então, esse documento, né, ele reforça essa relevância, que é um documento que vai nortear o conjunto de habilidades e competências que deverão ser desenvolvidas ao longo da educação básica. Né? Mas os impactos positivos causados pela integração desses recursos nas práticas pedagógicas, eles são pouco suficientes quando não são acompanhados de mudanças estruturais, né, principalmente no que diz respeito à formação de professores, para atuar utilizando as TDICs, né, que é o foco do nosso trabalho. Então, essa formação inicial dos professores, por vezes, não vai favorecer o aprofundamento de questões relacionadas à inclusão dos recursos tecnológicos no contexto escolar, né? O que vai acontecer com isso? Os licenciandos, eles vão ser privados desse espaço de debate, tornando o discurso e produção científica sem grandes avanços e impactos em termos de aparato teórico. Né? Ou seja, é muito comum presenciar debates sobre a relevância das tecnologias digitais no contexto educacional, mas pouco se falam, né, da sua implementação mesmo na realidade, né? Faz poucos vínculos com essa prática de sala de aula. Então, no que diz respeito à formação de professores, Gatti, já em 2014, apontava que existe uma tradição bacharelesca intrínseca no curso de formação de professores, né, desconsiderando relevantes aspectos didático-metodológicos e deixando algumas brechas significativas na construção do corpo docente em formação. Mas essas ditas brechas, né, que são encontradas aí nos nossos cursos de formação inicial de professores, elas não são isentas de intencionalidade, né? Então, segundo Lima e Loureiro, os licenciados, eles são afastados de um espaço formativo crítico, entrando em uma cultura de reprodução e reafirmação das relações de poder ao priorizar a transmissão de conteúdos em detrimento de uma formação humana integral. Então, é certo que essa formação inicial ela não vai esgotar as possibilidades de formação ao longo da trajetória profissional,
né? Então, segundo Tardif, os conhecimentos profissionais eles são evolutivos e progressivos e necessitam, por conseguinte, uma formação contínua e continuada, né? No entanto, compreende-se que essas inquietações provocadas durante a graduação, durante essa formação inicial, elas podem acarretar um maior interesse na busca por uma formação complementar por parte desses professores, certo? Então, segundo Kensky, Medeiros e Ordez, é necessário buscar uma formação docente que vai ultrapassar o domínio do uso das tecnologias digitais da contemporaneidade, né? Então, não se trata apenas de saber utilizar esse recurso, mas de utilizar ele com competência, né? De forma a priorizar aí o protagonismo docente através desses recursos. Então, segundo Libânio, né, o acesso à informação não garante a efetividade de saber. Portanto, né, escolas e professores permanecem aí, tendo seu papel insubstituível, né, fundamental no processo de aprendizagem, né, sendo responsáveis por estimular esse amadurecimento e pensamento crítico por parte dos alunos. Então, surge aqui a nossa pergunta, né? Qual é a compreensão do docente que cursou a disciplina Tecnodocência e seu processo formativo sobre o uso das tecnologias digitais de informação e comunicação durante o processo de formação inicial e seus impactos didáticos metodológicos vinculados à sua prática profissional? E o objetivo é descrever qual é a compreensão do docente que cursou a disciplina Tecnodocência e seu processo formativo sobre o uso das tecnologias digitais de informação e comunicação durante o processo de formação inicial e seus impactos didáticos metodológicos vinculados à sua prática profissional. Bom, então, iniciando aqui a nossa primeira parte do referencial teórico, né, que trata sobre formação de professores. A escola, ao longo da história, ela foi se tornando um local de afirmação das desigualdades sociais, altos índices de reprovação, de evasão, de segmentação entre conhecimento teórico e prático, estabelecimento de relações hierárquicas, punição e mensuração, né? Mas dentro desse sistema, o professor ele não deve ser culpado, né, ou responsabilizado por o dito fracasso escolar, entre aspas, né? Então, segundo Gatti, né, são múltiplos os fatores que vão convergir para isso, né, como as políticas educacionais, o financiamento da educação básica, aspectos das culturas nacionais, regionais, dentre outros. Né, então, Keynes que vai falar que a educação ela vai agir como um mecanismo poderoso de articulação entre relações de poder, conhecimento e tecnologia. Né? Então, o que isso quer dizer? Segundo a autora, a escola ela vai exercer um papel fundamental nas relações de poder, na medida que, junto ao poder governamental, ela vai, entre aspas, né, validar o conjunto de conhecimentos e habilidades que cada sujeito deverá desenvolver ao longo da educação básica. Né? Então, é na ação do professor em sala de aula e no uso que ele faz dos suportes tecnológicos que se encontram aí à sua disposição, que são definidas novamente essas relações, né, entre conhecimento a ser ensinado, o poder do professor e a forma de exploração dessas tecnologias que estão disponíveis. Né? Então, desses profissionais, uma parte eles vão se render a essas normas e dispositivos de controle que são impostos, enquanto outros, né, vão utilizar esses espaços livres como zonas de expressão, de criatividade, resistência e inovação. Então, segundo Tardif, a formação para o magistério é pautada em conhecimentos disciplinares, sem nenhuma conexão com a ação profissional. Né? E essa divisão entre conhecimento teórico e conhecimento prático, ela vai reforçar as amarras do professorado, fazendo com que esses profissionais, eles por vezes sejam compreendidos como um canal de reprodução de saberes elaborados por terceiros, né? O que não é real e pode estar apoiado até nas mesmas reflexões do autor, que afirma que o saber docente é um saber plural. Então, passando aqui para a nossa segunda parte, né, do nosso referencial teórico, que vai tratar aí sobre as TEDx da docência, nós temos aí as reflexões de Kensky, né, que afirma que a existência das tecnologias são tão antigas quanto a própria existência humana. Né? Então, apesar de serem denominadas como novas, né, o homem desde muito cedo vai se beneficiar do seu raciocínio para construir e desenvolver artefatos técnicos, né? E esses artefatos, eles são tão intrínsecos no cotidiano de seres humanos que eles nem sempre são compreendidos dessa maneira, né? Então,
nós temos aí essa definição de tecnologia, mas o nosso trabalho, né, vai estar mais focado no uso das tecnologias digitais, né, que é conceituado por Kensky como o uso sistematizado do emprego de artefatos eletrônicos que se fundamentam em uma lógica binária, né, e que esses artefatos eles vão envolver crenças e valores que se relacionam com essas ações e que contribuem para o desenvolvimento humano. Então, é nesse sentido que Lima e Loureiro buscaram estruturar um modelo de formação de professores crítico e reflexivo, né, através da tecnodocência, que é um conceito e que vai se estender aí também para uma disciplina, né, ou vice-versa. Que é definido como a integração entre TEDx e docência de forma fundamentada e explícita, transformando radicalmente os conceitos de consolidação do Sapiens e do Faber dessa profissão. Né, então, o conceito de tecnodocência ela é embasada em alguns princípios, né, como da interdisciplinaridade e do construcionismo. Então, vou estar falando um pouquinho deles sobre eles, né, para vocês. Então, a interdisciplinaridade, ela incentiva debates acerca de um possível rompimento com o saber fragmentado e reducionista, né, ou seja, aquela divisão entre conhecimento teórico e conhecimento prático. E nós temos também aqui o conceito de instrucionismo e construcionismo com base em Valente e Papert, né. O de construcionismo diz respeito à construção do conhecimento baseado na realização de ações concretas pelos alunos, né, desenvolvido por meio de recursos tecnológicos, enquanto a perspectiva instrucionista vai valorizar o aperfeiçoamento da instrução por meio dos recursos tecnológicos para alcançar uma aprendizagem efetiva. Então, falando aqui rapidamente sobre a metodologia, né, trata-se de uma pesquisa descritiva, multimétodo, né, ou seja, tem elementos tanto da pesquisa qualitativa quanto da pesquisa quantitativa, e foi realizado com um professor de matemática de 28 anos do curso de pedagogia, mas que já cursou 6 semestres de licenciatura em matemática e atua lecionando essa disciplina, certo? Então, ele atua em uma escola privada, localizada em Fortaleza, que atende tanto a educação infantil quanto o ensino fundamental, nas séries iniciais, e ele atua nessa instituição há 3 anos. Certo? Então, esse professor, ele atua nas turmas de 4º e 5º ano, tá? Então, para fins comparativos, também foi realizada, né, a pesquisa com 10 alunos desse professor sujeito, com a faixa etária, né, ali na média de 11 anos, matriculados também no 4º e 5º ano do ensino fundamental. Então, passando aqui para a nossa coleta de dados, né, ela foi realizada em 3 fases. A primeira fase do professor como aluno da tecnodocência, né, então, esse professor sujeito, ele foi aluno da tecnodocência no ano de 2013, então, foi lá que nós coletamos, né, essas formações iniciais dele enquanto licenciando, então, essas informações, elas tiveram base no questionário de sondagem e no plano de aula produzido pelo aluno. A segunda fase, que foi uma entrevista com o professor já em atuação, né, que foi realizada entre os meses de setembro e novembro de 2019, e a aplicação de um formulário com os alunos do professor sujeito, tá certo? Com 10 alunos desse professor. Em relação à análise de dados, né, foram criados um total de 6 categorias a posteriori, considerando-se a triangulação das respostas para os 3 contextos de coleta. Tá? Então, falando um pouquinho aqui sobre as categorias criadas, a primeira, né, que é metodologia, que vai tratar de que metodologias são utilizadas pelo professor sujeito como licenciando e durante o exercício da sua profissão, né, além de que metodologias os alunos apontam como sendo utilizado pelo professor no segundo contexto. A segunda categoria, que é a de definições de TEDx, de que maneira o professor sujeito conceitua TEDx como licenciando, cursando a disciplina tecnodocência e posteriormente em sua atuação profissional. A terceira categoria, a importância das TEDx, né? Então, a importância que o professor sujeito atribui ao uso das TEDx na docência e a relevância que seus alunos atribuem às tecnologias digitais em sua vida pessoal e escolar. A próxima categoria, aulas com uso das TEDx, né? Então, de que maneira o professor sujeito utiliza as TEDx em sala de aula como licenciando e posteriormente em sua prática profissional, e qual é a compreensão de seus alunos em relação às aulas com a utilização dessas ferramentas, né, nesse segundo contexto.
alunos utilizando as TEDx, que é de que forma os alunos utilizam as TEDx durante a aula do professor sujeito como licenciando, né? E a sua compreensão de como os alunos utilizam dentro da sua prática profissional e como os alunos afirmam utilizar. E a sexta categoria, efeito do uso das TEDx na aprendizagem, né? Então, qual é a compreensão do professor sujeito em atuação sobre a aprendizagem dos alunos com o uso das TEDx, né? Então, quais são as diferenças que ele consegue identificar? E qual é o ponto de vista também dos próprios alunos, né, sobre a utilização das ferramentas nessas aulas. Então, vamos aqui para os resultados e discussões, né, do primeiro ponto da primeira fase, do professor como aluno da tecnodocência. Né? Então, no que diz respeito à categoria metodologias, né, o questionário de sondagem e o plano de aula conseguiram revelar a predominância de elementos de aula expositivos expressos no plano de aula através da ação de apresentar e de mostrar, né? Então, o tempo todo, o professor ia remetendo a essas ações dentro do seu plano de aula, o que pode ser associado aí à predominância desses elementos de aula expositiva. E esse resultado ele pode ser analisado sob a ótica de Lina e Loureiro, que afirmam que os licenciandos eles são afastados, né, desse espaço formativo crítico, e no caso eles vão priorizar, por vezes, os conteúdos em detrimento de uma formação integral. Né? Então, essa formação, por vezes, implica em uma transposição das metodologias tradicionais, agora suportadas, né, com o uso das TEDx. Então, analisando, é possível inferir, né, que o material que é produzido e disponibilizado pelo professor nessa primeira fase, ele vai servir como base para uma aula expositiva, né, pautada na exibição de conceitos e vídeos. E esse fato pode ser explicado sobre a ótica de Coll e Monério, né, que vão afirmar que as possibilidades entraves quanto ao uso dos recursos tecnológicos nos processos educacionais, eles são reinterpretados e reconstruídos pelos sujeitos que utilizam com base nos marcos culturais que impactaram tanto a sua trajetória pessoal quanto a sua trajetória escolar. Né? Então, assim, pensar a docência com apoio das tecnologias digitais nesse contexto, implica aí considerar que professores com sólidas concepções sobre sua profissão e com práticas predominantemente transmissivas, provavelmente vão utilizar esses recursos digitais para complementar suas aulas expositivas. Em relação à categoria definição de TEDx, a definição expressa pelo licenciando é de que as TEDx elas tratam das tecnologias em que se trabalham basicamente utilizando números binários, né? Então, é possível identificar que o professor, né, que nós denominamos como Carlos, nesse primeiro momento, né, enquanto aluno da tecnodocência, no momento inicial da disciplina, ele consegue diferenciar o conceito de tecnologia do conceito de tecnologia digital, né, enfatizando aí a lógica binária em sua composição, o que está presente na definição de Kensky. No entanto, né, além de não realizar conexões entre esses recursos e a docência, Carlos, né, ele vai reduzir aí a definição do conceito ao seu aspecto meramente técnico. Então, Kensky, ela vai ressaltar a relevância desses artefatos como meio de ressignificar as relações de poder dentro do contexto escolar e intensificar o protagonismo discente, né? O que não foi aí cogitado e não foi exposto a partir da fala do Carlos. Em relação à categoria aula com o uso das TEDx, foram utilizadas, né, ferramentas digitais para apresentar aos alunos os materiais produzidos. Tá? Então, em relação a esse primeiro momento, é possível identificar ainda uma prática bem instrucionista. Né? Então, é possível inferir, né, que a incorporação das TEDx nas práticas pedagógicas, que é aqui o caso, ela não vai garantir uma transformação na docência, e que, por vezes, ela vai apenas, né, reforçar práticas de ensino centrada no professor tão presentes no sistema educacional vigente. Né, então, foi o que aconteceu aqui, uma transposição, né, desse modelo mais expositivo, agora com o uso das tecnologias digitais. Então, esse é o print do questionário de sondagem, né, da tecnodocência, que é um instrumento que é aplicado inicialmente para coletar os conhecimentos prévios dos alunos, né, e foi utilizado aí como instrumento de coleta de dados.
Então, ele possui 12 questões abertas, sendo 2 de caráter pessoal, né, que é nome e e-mail, e 10 perguntas de cunho conceitual. Né? Então, esse documento ele é respondido sem consulta, com base nos conhecimentos prévios dos licenciandos, e é um instrumento para coletar essas primeiras impressões, primeiras concepções que os licenciandos vão trazer sobre conceitos como interdisciplinaridade, formação de professores, trabalho colaborativo, entre outros. E aqui, né, um print do plano de aula, que também serviu como instrumento de coleta e que foi produzido pelo professor enquanto aluno da tecnodocência, né? Então, ele é dividido por tema, objetivos, conteúdos, conceitos. Então, aqui é só uma imagenzinha para ilustrar. E falando, né, sobre os resultados obtidos através da entrevista do professor, né, já em atuação. Essa entrevista ela foi semi-estruturada e realizada com o professor no mês de novembro de 2019 e contou com 25 perguntas, né, sendo 15 perguntas abertas e 10 perguntas fechadas. Então, em relação à categoria metodologias, vinculada ao instrumento de coleta e entrevista, né, aquelas utilizadas pelo professor sujeito foram, né, a aula expositiva pelo professor, aula expositiva dialogada do professor com os alunos, a apresentação do seminário dos alunos, o que ele pontuou como pouco frequente, debate dos alunos com o professor, aula prática dos alunos produzindo conteúdo, pesquisa dos alunos na internet e leitura de material na internet pelos alunos. Né? Então, é possível observar aí uma pequena mudança, né, com uma maior diversificação metodológica. Então, essa sutil mudança de compreensão, ela pode estar atrelada aos impactos do trabalho no processo formativo do professor. Né? Então, segundo Tardif, o saber está a serviço do trabalho, sendo produzido e modelado por ele. Então, assim, os saberes docentes, eles nunca vão representar uma relação estritamente cognitiva por serem mediados e nutridos pela prática profissional, né, o que vai permitir aí que o professor tenha subsídios para enfrentar novas demandas educacionais que vão emergir, né, cotidianamente. Então, refletir acerca dessa questão implica dizer que é possível que Carlos, né, através do exercício da sua profissão, tenha agregado aí novos valores e compreensões capazes de suprir essas demandas educacionais tecnológicas vigentes, né? E alterando parcialmente esse modo de pensar as práticas pedagógicas ao inserir elementos que priorizam, né, o protagonismo discente. Então, é possível associar ainda o relato de Carlos aos princípios que norteiam, né, e sustentam aí o conceito de tecnodocência, considerando, né, que nessa forma de reformular as práticas pedagógicas, o conhecimento ele é construído com base na parceria aluno-professor e é consolidado a partir das conexões mais horizontais, né, e cooperativas. Então, essa integração ela vai provocar mudanças no pensar e no agir pedagogicamente, apresentando aí novas possibilidades para o trabalho docente e promovendo a ruptura de aulas predominantemente expositivas. Então, no que diz respeito à categoria definições de TEDx, é possível notar que nessa etapa o Carlos não vai construir a sua definição de tecnologias digitais com base em aspectos meramente técnicos, né, como ele fez em um momento anterior, enquanto aluno da tecnodocência, que foi expresso lá pelo plano de aula que ele elaborou. Mas sim, o seu conceito vai estar pautado na função das TEDx dentro dos processos educacionais, né? Então, isso vai demonstrar um avanço no que diz respeito ao vínculo, né, entre docência e uso tecnológico estabelecidos pelo professor. Então, Carlos, né, que é o nosso professor sujeito, vai afirmar que as TEDx são ferramentas que podem atuar diretamente na motivação dos seus alunos a partir do momento em que vai romper com as aulas predominantemente expositivas, né? E que, ao fazer uso dessas ferramentas, a criança ela possui um papel mais ativo dentro do processo de construção do conhecimento. Então, nesse momento, o professor ele vai se tornar capaz de reconhecer as possibilidades e funcionalidades das tecnologias digitais por meio das atividades realizadas, né, com base nas resoluções de problemas. Então, no que diz respeito à categoria importância das TEDx, o professor sujeito afirma que as tecnologias digitais são ferramentas importantes sabendo utilizá-la, né? Então, eu trouxe até um fragmento da fala dele. Sabendo utilizar a sua potencialidade, elas se tornam ferramentas muito importantes dentro do processo de aprendizagem. Né? E essa declaração do professor sujeito pode ser analisada sob a luz das reflexões de Kensky.
que afirma que a educação ela pode ser esse poderoso mecanismo de articulação das relações entre poder, conhecimento e tecnologia, né? Assim, a partir do uso que o professor faz do suporte tecnológico em sala de aula, pode servir aí como um mecanismo para reafirmar, né, a estrutura hierárquica ou romper parcialmente com a verticalização do ensino através de práticas mais subversivas, né? Então, a importância das TEDx pode ser atribuída a esse valor, né, afirmando aí a sua relevância não somente escolar, mas também social. Carlos vai estar ainda... Perdão, está passando uma moto aqui. Pronto. Carlos vai estar ainda que esses recursos, eles são importantes quando o professor sabe utilizar, né? Então, isso é um fragmento de fala dele. Então, é possível associar esse trecho à discussão teórica embasada nos estudos de Valente, que vai refletir, né, acerca do papel do professor ao fazer uso das tecnologias digitais a partir do paradigma predominante na sua ação, né? Então, como citado anteriormente, o professor ele vai atribuir a relevância e nível de conhecimento teórico proveniente do corpo do docente, né, no que diz respeito aos aspectos técnicos, a forma como esse recurso é implementado, né? Então, se utilizado sobre uma ótica instrucionista, os conhecimentos tecnológicos, eles são mais rasos, né, e são mais reduzidos ao operacional, enquanto no construcionismo, novos saberes devem ser construídos para compreender como o conhecimento pode ser construído através desses recursos. E em relação à categoria aulas com uso das TEDx, né, vinculado a instrumentos de coleta de dados e entrevista, o professor sujeito, ele vai afirmar que na escola onde ele atua não existe laboratório de informática, né? Portanto, ele vai estar utilizando o seu notebook pessoal quando vai precisar realizar alguma atividade com suporte das tecnologias digitais, né? Então, essa dificuldade, ela é muito mais voltada a aspectos estruturais, né? Mas ainda que Carlos ele não consiga alterar esse cenário, ele vai buscar diversificar suas metodologias de ensino de acordo com os recursos que estão disponíveis, né? No caso aí, o seu notebook, caixa de som, enfim, esses materiais pessoais. Então, ao comparar os dados obtidos através da entrevista com as informações coletadas a partir do plano de aula, né, do professor sujeito enquanto aluno da tecnodocência, é possível observar que houve mudanças significativas, né, em comparação das TEDx em suas práticas, né. Então, enquanto licenciando, Carlos e a sua dupla, né, porque o plano de aula ele foi construído sobre uma perspectiva interdisciplinar, então foi o Carlos, né, o nosso professor sujeito e uma colega de turma, eles pretendiam utilizar esses recursos para expor determinados conteúdos, né, onde o aluno ia representar aí uma espécie de passividade. Então, hoje, como professor em atuação, apesar de permanecer citando recursos voltados à exibição e demonstração, né, dos conteúdos, ele apresenta também elementos, né, de ferramentas de construção, de criação, né, e fala, né, afirma que pretende integrar em suas práticas, né? Então, esse comportamento, por parte de Carlos, pode ser justificado, né, a partir de Lima Loureiro e Teles, que afirmam que a produção autoral dos licenciandos, né, que é algo vivenciado dentro da disciplina de tecnodocência, elas podem propiciar uma maior apropriação sobre o uso das ferramentas digitais e é capaz de oportunizar uma modificação na percepção que eles, né, que os professores possuem sobre sua abordagem, provocando uma maior reflexão sobre suas práticas. Então, aqui são os resultados, né, ainda sobre os alunos utilizando as TEDx. Então, o professor vai falar que eles dificilmente usam, né, utilizam mais os smartphones e utilizam mesmo no seu tempo livre, né, para escutar alguma música, jogar, o que está relacionado aí à sua limitação estrutural. E quando o professor fala, né, nessa categoria de efeito do uso das TEDx na aprendizagem, ele trata, né, traz aí uma experiência pessoal, né, da utilização de um software para trabalhar com conteúdos matemáticos e fala, né, que foi possível observar uma melhoria na aprendizagem a partir da utilização desses recursos, né. Então, não necessariamente constitui aí uma prática construcionista, mas é fato, né, que a partir da utilização de aplicativos, de jogos, para estar trabalhando conteúdos de classe, existe aí uma diminuição das aulas expositivas, né, o que é pontuado na fala do professor Carlos.
Então, o nosso último ponto de resultados e discussões, né, que são aqui alguns dados que eu trouxe da turma do professor Carlos, né, então, 80% dos alunos, eles falam que utilizam a internet da escola, enquanto 20% afirmam que não. 7,1% dos alunos utilizam a internet para fazer pesquisa, enquanto 92,9% afirmam que não. E esse resultado, ele é até bem engraçado, porque quando perguntados, né, quando questionados sobre as metodologias que o professor Carlos utiliza para poder compartilhar os conteúdos em sala de aula, todas as crianças afirmam que eles utilizam a internet para fazer pesquisa. Mas quando questionados, né, sobre o que eles fazem na internet, quando acessam a internet, apenas 7,1% das crianças afirmaram que utilizam, né? Então, uma dedução que eu faço é porque que eles podem ter atrelado aí esse uso da internet para lazer, né, e não no contexto escolar. Então, aqui são as metodologias, né, que são apontadas pelas crianças, né, que são utilizadas pelo professor Carlos, que todas batem com o que o Carlos falou, né, aula expositiva dialogada, debate dos alunos com o professor, pesquisa de alunos na internet e utilização dos alunos de software ou aplicativo. 70% dos alunos consideram que essas ferramentas são parte essencial da sua vida pessoal, enquanto 30% apontam que não. 90% dos alunos afirmam que o uso das ferramentas tornaram a aula mais interessante, enquanto 10% afirmam que não. 90% dos alunos afirmam que gostam das aulas com o uso das TEDx, enquanto 10% afirmam que não. E é interessante olhar para esse ponto, porque esses 10%, né, que representam um total de um aluno, afirmam que não gostam das aulas com o uso das TEDx, porque na internet ele encontra todas as respostas, né? Então, por isso que eu coloquei aqui, paradigma instrucionista ou construcionista, né? Então, tudo depende também de que maneira o professor ele vai empregar aí as tecnologias dentro desse contexto. Sobre os alunos utilizando as TEDx, né? 30% dos alunos afirmam que utilizam o celular em sala de aula quando o professor pede, 20% afirmam que utilizam somente como ferramenta de lazer e entretenimento, 30% afirmam que não utilizam o celular em sala de aula e 20% não marcaram nenhuma opção. Então, trouxe aqui esse último cardzinho, né, que é possível aí observar as mudanças de compreensão, né, mesmo que sutis, mas nesses dois momentos, né, as mudanças de compreensão que Carlos apresentou em relação à docência. Então, aqui são algumas imagens, né, do dia que eu fui aplicar o formulário com as crianças, foi um dia muito bacana. E 2 pontos, né, que são importantes ressaltar aqui nas nossas considerações finais, né, que é a importância de uma formação docente que faça conexões entre teoria e prática e que possibilite uma reflexão por parte do aluno sobre sua atuação real e o seu papel como docente. E o segundo é o impacto da experiência tecnodocente para a compreensão de novas possibilidades do uso das TEDx. Então é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada por participarem, né? Obrigada por se disponibilizarem em estar aqui. É isso. Obrigada, Dani, também, viu? Você estava preocupada com o tempo, né? Deu 30 minutos bem fechadinho, viu? Eu sabia que ia ser assim. Corri muito. Deu super certo, mas fechou nos 30 minutos, tá bom? Então, eu gostaria de convidar agora o professor Luiz Távora para poder fazer os seus comentários e trazer para a gente as suas sugestões. Professor Luiz, pronto. Dá para me ouvir, Luciana? Estou ouvindo bem. Ótimo. Olha, eu quero ser muito breve, porque o trabalho é excelente, mas eu quero agradecer, Luciana, a professora Luciana, pelo convite para estar nessa banca, nesse momento tão importante com a Daniele. A Daniele, eu sinto uma distinção por mim, a Daniele da faculdade, a gente tem mais de 60 professores, e exatamente da faculdade eu sou o único que a Daniele convidou, isso é uma honra para mim, viu, Daniele? Isso é uma coisa muito significativa para mim. E tanta gente boa para você convidar e você escolheu esse pobre escriba aqui que está na sua frente. Então, em relação a você, Daniela, obrigado pelo convite. Luciana, muito obrigado. Parabéns pela sua orientação tão segura, que não é surpresa para mim. Eu já esperava um trabalho nesse nível. E meu querido amigo Robson, amigo há tantos anos, pessoa admirável, que é uma referência para nós. Sempre que eu encontro é uma alegria.
transmite essa calma, essa sabedoria que você transmite. Muito bom estar com você aqui, Robson. Eu pretendo ser breve, pessoal, porque a gente diz que quando a pessoa está muito arrumada assim, para uma festa, você pode até mexer uma coisa ou outra, mas não precisa. Eu vou fazer 2 ou 3 sugestões, só se for o caso, que o trabalho está excelente, Daniel. Não tem um erro de português. Eu hoje fiz um parecer pela manhã para uma revista de Salamanca, e é um artigo excelente, mas uma série de problemas de ortografia, de digitação, sabe? Isso é muito comum. O teu nem isso tem. Nenhum daquelas que fica, às vezes, de cozinha verde, assim, no computador, não tem nada. O trabalho está perfeito, ortograficamente perfeito. Segunda coisa que eu queria dizer, isso é uma coisa importantíssima, é um trabalho que vai se explicando, sabe? Um trabalho que você vai revelando a metodologia, vai dizendo como é que vai ser, você vai explicando cada passo, por que é que você deu aquele passo. Você divide em 6 momentos, depois cada um desses momentos você vai realizar, vai apresentando, você apresenta o professor, apresenta os alunos, você apresenta os seus questionários, você é muito didático no seu trabalho. A gente pede muito isso em sensação de mestrado, porque a pessoa vai explicando o trabalho, para o leitor ter clareza no caminho que você está indo e onde é que você quer chegar. Então, parabéns, Daniel, porque ficou muito bom isso. Seu trabalho está perfeito, irretocável, viu? É muito raro. Uma apresentação de mestrado, não precisa 30 minutos, bastavam 20, mas só você e a professora Luciana são preciosas desse jeito, para 30 minutos de apresentação. Quer dizer, até na apresentação, os slides, sabe? O trabalho está perfeito. Eu tenho apenas 4 pequenas sugestões, são sugestões, não tem o que mexer. Se vocês aceitarem, ótimo, senão não tem problema. Viu? Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Eu estou completamente. Ótimo, ótimo. Então, bom. Também estou ouvindo bem direitinho. Ótimo. Então, continuo. São 4 coisas. São 3 sugestões e 2 sugestões para outra área, 3 para o trabalho. A primeira, depois eu volto para o título. A primeira é o seguinte, eu acho que você demorou a falar, pode ser que eu não tenha visto, que eu li no telefone, e a leitura a gente pode perder muita coisa. Eu fiz a leitura pelo telefone, o computador está muito ruim, aqui a memória lotada, e eu não consegui ler direito por ele. Então, eu posso ter perdido. Mas se eu não perdi, uma sugestão. Na página 23, você fala muito bem da disciplina tecnodocência. Eu achei que isso que você escreveu na página 23 poderia ir mais para o início do trabalho. Para você já dizer, para ficar mais claro que maravilha essa disciplina, o nome dos professores, Robson e Luciana, tudo que você diz aí na página 23, trazer mais, ou você reescreve, traz para lá de volta, ou recorta e cola, só copia e cola, talvez dizer aquilo mais no início, dizer mais que a sua pesquisa vai ser feita a partir dessa disciplina, aquilo que você diz na página 23, só dizer mais no início. Segunda coisa, você disse nos seus slides finais, essas 2 conclusões, você já tem um resumo. Essa foi a primeira conclusão, agora é a segunda. A segunda sugestão, eu vou ser muito breve, é que você leve para o seu resumo o derradeiro parágrafo da página 26, que você já antecipa um pouquinho em 5 páginas as suas conclusões. Então está muito bom naquele final da página 26, talvez você pudesse dizer no final do seu resumo, se não mudar a paginação, se você ficar à vontade com isso, e a professora Luciana, levarem para o final do seu resumo. Apenas isso. E uma terceira coisa, eu voltaria, a partir dessas 2 questões, eu voltaria para o título. Eu não sei se o título diz exatamente o que foi o seu trabalho. Aí eu pensei em um título aqui que é só para dizer, estou dizendo aqui para não ficar calado, viu, pessoal? O trabalho está perfeito. Então, para não ficar calado, eu vou dizer o título aqui. Mas vocês ficam à vontade, foi só uma ideia que me ocorreu. Seria tecnologias digitais na formação de professores da educação básica. 2 pontos. A disciplina Tecnodocência da Universidade Federal do Ceará. Certo? Seria, repito, as tecnologias digitais na formação de professores. Pode ser só na formação de professores. 2 pontos. A disciplina Tecnodocência na licenciatura da UFC. Então, é só uma sugestão, seria um título enxuto, mas iria falar da disciplina, da licenciatura e da educação básica. Isso é apenas uma ideia
mas o trabalho está perfeito, o título está muito bonito também, viu? Não precisa mexer. Então, uma sugestão, quem sabe vocês queiram, quem sabe o seu próximo artigo publicado. E aí, duas sugestões que aí são para depois do trabalho. Primeira, esse trabalho precisa ser divulgado, essa disciplina, esse estudo que vocês fazem, coisa maravilhosa que Robson e Luciano lideram. Que coisa impressionante, sabe? Essa disciplina, você fica com vontade de cursar, de ver essa disciplina, sabe? Eu tiraria nota zero, Luciano, porque eu sou totalmente leigo desse assunto, mas como é importante para os alunos, e como a Daniela fala com paixão dessa disciplina, com encantamento. Então, a sugestão, esse trabalho tem que ser divulgado, seu trabalho, Daniela. Então, eu queria sugerir, talvez depois, quando a pandemia acabar, você possa viajar, inscreve esse trabalho, algumas partes dele, em alguns encontros fora do Estado. Mas, nesse momento, tem um encontro em Fortaleza, que vai ser virtual, que eu ia sugerir para você, é o CEPEMO, Seminário de Educação, Práticas Educativas, Memórias e Oralidades. É coordenada pela professora Lia Fiuza, da UES, minha amiga, professora de História e Memória, ela é do Núcleo de História e Memória da UFC. Esse encontro é muito prestigiado e muita gente boa apresenta resumos lá, e você poderia fazer um pouco da história dessa disciplina, fazer um pequeno resumo, um resumo expandido, tem lá as normas, ela adiou as inscrições, chama CEPEMO, na UES, procura na página, eu acho que valeria a pena, tem uma boa pontuação enquanto a lia, sabe? Seria uma coisa imediata que eu lembrei para você já divulgar o seu trabalho. Esse trabalho não pode ficar guardado na sua gaveta, no seu computador. Primeira sugestão, publicar no CEPEMO e depois em outros encontros, quando puder viajar com a sua família, vir passear um pouco, vai apresentar esse trabalho, publica juntamente com a sua orientadora, você pode até colocar o professor Robson, que é parceiro desse trabalho, no CEPEMO. Segunda sugestão para fora, por que não transformar esse trabalho numa pesquisa de mestrado? Eu acho, para tentar no ano que vem, essas inscrições terminaram ontem no nosso, tem talvez um mestrado aí no campus do Piscina, não sei como é que está a situação aí dos mestrados aí na UFC virtual, tem a UES também com bom mestrado em formação de professores, daí transforme esse seu trabalho numa pesquisa de mestrado, tem um grupo que estuda isso lá junto com o professor Hermínio, o professor Robson tem linha direta com esse grupo, Luciana também, são pessoas lá da FACED, para que você passe esse ano se preparando, esse grupo de pesquisa, amadurecendo suas leituras, para apresentar essa pesquisa no grupo de tecnologias lá da faculdade. Sabe? Tanto tem no núcleo tem novas tecnologias em educação no núcleo de história comparada, como tem na linha de currículo. Então, não deixe de fazer essas duas coisas, apresentar seu trabalho em congressos, eu sugeri o CEPEMO, publicar, e você levar para o mestrado, vai ser uma pesquisadora nata, Daniela, com a orientação da professora Luciana, então, meu Deus do céu. Eu não tenho nenhuma necessidade de elogiar você, não preciso de nada disso. Eu estou fazendo de coração. É um orgulho ler um trabalho como esse, um trabalho de nível, assim, nível superior, elevado, sabe? Vai ser uma honra a biblioteca da UFC receber seu trabalho. E ver que você terminou sua faculdade com a demonstração de como foi importante a sua formação. Parabéns para você, Daniela, sua orientadora, viu? Prometi que ia ser breve, falei até demais, mas falo do meu encantamento ao ler esse trabalho e que ele você continue na sua pesquisa, essa disciplina. Parabéns, Luciana e Robson, pelo trabalho e pelos frutos do trabalho de vocês. A Daniela e esse trabalho é um grande fruto do trabalho de vocês, que é admirável. Um grande abraço. Obrigado. Muito obrigada, professor Luiz. Nossa, quantos elogios. Vindo do senhor, Nossa Senhora, para mim eu fico assim muito satisfeita, feliz, né? Eu entendo muito assim da sua colocação no sentido de enaltecer o trabalho. Muito, muito obrigada. Eu acho que as suas sugestões são muito bem-vindas, tá certo? A gente vai conversar aqui direitinho para ver como é que a gente pode articular, né? Que eu acho que são coisas simples de resolver, eu acho que vai dar tudo certo. Muitíssimo obrigada pelas suas considerações e pela sua participação na banca. Eu acho que foi um nome assim que para a gente foi trazido de muito bom grado e de coração aberto. Muito bacana, muito obrigada. Professor Robson. Pronto, agora é a sua vez, né? Muito obrigada também por participar, né, das nossas bancas sempre. Eu sempre aprendo muito com o senhor.
Então, Imagina! fica à Ó, vontade para poder fazer suas considerações. pronto. Ave Olha o Maria, respeito, falar. Robson, senhor Robson. Ah, Olha o respeito. mas Gostou? imagina, fala, imagina. Olha, deixa eu dizer, Dani, ó, o professor Luiz já adiantou uma coisa que é legítimo, faço suas minhas palavras, né, com a permissão devida, porque eu achei assim que o trabalho ficou muito legal. Pense num trabalho assim que você vai lendo, assim, a coisa vai andando, né? Eu digo para a Lu assim, é o jeitinho também, eu vejo muito assim do jeitinho de ela conduzir, né? A gente parece que é levado pela mão, assim, né? No sentido talvez mais arcaico, né? Da palavra pedagogia, né? A gente é carregado pela mão, assim, pelo trabalho, e isso ficou muito legal, tá certo? Eu achei que concordo totalmente, acho que é um trabalho para você encaminhar para uma pós-graduação em stricto sensu, para um mestrado, acho que assim, tá com a faca e o queijo na mão, se não perder o embalo, vai ser bem legal. E aí, Dani, tu viu do jeitinho que eu funciono, né? Eu fiz aquele códigozinho de cores, já mandei para você, né, também, com observações e com pintando aquela coisa, né, o verdinho onde eu estou sugerindo algo em caixa alta, amarelinho, vermelho, quando tinha visto alguma coisa que eu fiquei com dúvida, tá? Não quer dizer que aquilo que eu tenha marcado de vermelho esteja errado, não. O vermelho foi só mesmo para facilitar a visualização. E eu quero compartilhar contigo algumas observações que eu fiz, tá bom? Então vamos lá. Eu na página, deixa eu ver aqui qual é o número dessa página, na página 9, eu acho, não é? A gente tem lá no finalzinho, escrito: a comunidade acadêmica pouco aprofunda seus estudos relacionados ao tema, né? E tá se falando, vamos dizer isso, em relação à questão das tecnologias digitais de informação e comunicação, tá certo? E aí eu te sugeri, e agora estou sugerindo publicamente, que a gente dê uma olhadinha lá, né, porque o aprofundamento do tema, e do ponto de vista teórico das tecnologias digitais, ele tem uma força muito grande, entendeu? Assim, inclusive, eu acredito que a gente cavou tanto nessa coisa da episteme, das tecnologias, eu não sei se eu posso usar essa palavra, mas vou usar, e que a gente acabou, vamos dizer assim, perdendo a aplicação prática disso, e aí, nesses anos todos que a gente vem trabalhando nisso, a gente vê muitas ideias assim que eu tenho achado assim que são ideias mirabolantes, situações irreais, equipamentos disponibilizados para professores e professoras, para alunos também, equipamentos irreais e insuficientes, né? Então eu fiz essa sugestão lá para você ver, né? Agora é claro que se resolver manter, vamos dizer assim, dentro dessa mesma perspectiva, aí é um direito de fundamentação, é bem tranquilo, não tem problema. Só eu acredito que a teoria nossa cavou um buraco tão grande em relação a essas metodologias e didáticas que eu às vezes vejo assim um pouco mirabolantes. A gente vai passando de 3 décadas trabalhando na mesma área, a gente começa a dizer assim, poxa, como nós estamos patinando, né? A formação, o aluno, a aluna, o docente, a discente, parece que mudam tão pouquinho, né? Talvez seja da natureza dessa nossa área mesmo, né? Então, lá na página 9. Eu vou avançando aqui. Deixa eu ver aqui. Eu já estou agora indo para a página 13, como o professor Luiz disse, assim, nossa, o trabalho está muito legal, a gente não tem o que inventar e o que mexer, né? Ninguém vai ficar procurando o cabelo em ovo, né? Mas quando vir... Então vamos lá. Aqui tem uma frasezinha, né? Frasezinha não, tem uma frase na página 15 que eu perdi o contexto da frase, tá? Não é que não haja, eu perdi o contexto. Eu não sei se foi um problema meu de leitura, que é quando você coloca a partir de 1930, governo provisório Getúlio Vargas, aliás, parente da mamãe, né? Terrível isso. O Zezé, o Luiz vai lembrar do Zezé.
né? Os Zezé Medeiros, ele dizia assim, vai aí o sobrinho do Getúlio, né? Ele adorava dizer isso quando nós dava aula junto, viu? O ensino nesse período voltado para a relação harmoniosa entre homem e conhecimento científico / tecnológico. Nessa fase, outro marco a ser destacado é a criação do Ministério de Educação e Saúde, de 1930, que num determinado ponto confunde-se, segundo o autor supracitado, num determinado ponto confunde-se as reivindicações educacionais com os interesses políticos de Getúlio. Eu fiquei, nessa frasezinha aqui, né, nessa fase, outro marco a ser destacado é a criação do Ministério da Educação e Saúde de 1930, eu fiquei na expectativa de haver alguma vinculação maior com o argumento anterior, tá? Mas é só, tá marcado aí no seu texto para você dar uma refletida, não sei se ela é uma frase que tem um sentido que eu não captei, então esse risco é bem grande, né? E aí depois, com a instauração, né, da ditadura militar, eu acrescentei lá duas palavras que eu acho assim muito cruciais para você se posicionar politicamente, né? Porque quando você instaura alguma coisa, até aí você não... A instauração de algo não caracteriza que essa coisa necessariamente seja algo dramático ou terrível, né? Mas aí eu botei lá, né, com a instauração compulsória e coercitiva, né, da ditadura militar. Ela não foi só instaurada, né? Ela foi imposta, né, de uma maneira, nos atropelou, né, socialmente, foi um negócio bem complexo, tá certo? Isso está na página 16. Também tem essa ideia que tu vem trabalhando logo abaixo, nesse parágrafo, né, a escola no período de 64 a 85 serviu como instrumento de dominação, né? Me parece que assim, sempre foi, né, esse papel da escola, né, desde a fundação das primeiras escolas, algumas resistências, né. Então, eu acho que a palavra aqui seria assim, né, se explicitou, né, nesse período um instrumento de dominação, né, ele emergiu, vamos dizer assim, ele veio à tona. Isso é só uma questão do conceito que você vai assumir, né, entendendo a escola desde as suas origens como algo que carregou, vamos dizer assim, de uma visão eclesiástica para uma visão iluminista, ou seja, serviu desde o início a interesses governamentais, a interesses de regimes, né, ou se ela tinha uma natureza diferente antes e depois ela mudou, e no caso do Brasil especificamente, com o regime militar, se efetivamente esse instrumento de dominação, vamos dizer assim, nasceu, tá? Do meu ponto de vista, que foi o que eu compartilhei contigo, a palavra seria que ele se explicitou, né? Ele se tornou mais desenvergonhado, né, e apareceu assim com uma incidência maior, tá certo? Isso é só uma sugestão. Aí eu segui para baixo, adorei o Harper et al. Ali né, os quadrinhos, né? Sou fã de quadrinhos, então é lógico, né? Aqui, sim. Nós estamos justamente na página dos quadrinhos, Dani, na página 17, eu vou... professor, qual é o seu papel nesta engrenagem, tá? Sugestão de quem trabalha com filosofia de tecnologia, minha área, né? Qual o papel do professor nessa máquina? Né? Professor é uma das engrenagens, tá? Então, mas e o professor, né? Qual é o papel do professor nessa máquina, né? Máquina, nesse mecanismo, né? Nós somos engrenagens, infelizmente, nessa analogia, a não ser que você tenha pensado numa outra analogia, tá certo? A engrenagem cada uma... tipo assim, é uma das unidades mínimas de uma máquina, tá? Então, nós na verdade, a gente tem um papel numa máquina social, que inclusive tem autores que estudam, viu, gente? As primeiras máquinas sociais, o Jacques Ellul coloca, o Jacques Ellul, ele coloca lá no tempo dos egípcios, né? Que é quando botava todo mundo em fila, empurrando uma pedra, com o cara chibateando lá um ou outro. São as primeiras máquinas, né, que conseguiram fazer com que várias engrenagens, cada pessoazinha era uma engrenagemzinha, empurrasse a pedra numa mesma direção. É bem doido isso. Então, essa substituição da palavra engrenagem por máquina, se você achar que é válido, tá? Já estou descendo lá para a página 20. Aí estou indo adiante. Um espaço que foi criado, pronto.
romperam com uma lógica seletiva e excludente das políticas educacionais vigentes, tá certo? Nós estamos na página 21. Tá, então a frase começa na página 20, quando diz assim: no entanto, sabe-se que seu papel ultrapassa a simples execução de tarefas, carregando consigo a responsabilidade de transformar a realidade e romper com a lógica seletiva e excludente das políticas educacionais vigentes. Né? Eu logo entendi, né, que tu está falando da questão de um espaço que foi criado para docilização, disciplinamento, controle das pessoas, né, e que se traduz como escola. Só me lembrei da Paula Sibilia. Né, Pronto, e tem uma outra, já indo para o final aqui de observações, tem uma outra coisinha pequena aqui, que é quando tu fala, apesar no item 3, né, as TEDx na docência, apesar de serem constantemente denominadas como novas, as existências das tecnologias, né, são tão antigas quanto a própria espécie. Do ponto de vista da filosofia, da tecnologia, o termo aqui que é antigo desde o início são os artefatos técnicos, tá? Tecnologia já vai pressupor, então, que você tem sistemas pensados racionalmente sobre aquele artefato técnico. Essa não é uma confusão sua, né? É uma coisa que emerge, pode até nem ser uma confusão de fato, tá? Mas, assim, os autores que trabalham com filosofia da tecnologia procuram deixar bem clara essa diferença entre artefatos técnicos e tecnologia. Artefatos técnicos, sim, aquela coisa do filme 2001, Odisseia do Espaço, que eu não sei se vocês chegaram a ver, né, que o macaco levanta um fêmur e tal, a gente não pode dizer que ali ele já está se apropriando de tecnologia, porque ele não sistematiza aquilo. Não há um estudo sobre esse fêmur. Então ele começa a interagir com um artefato técnico, mas não com a tecnologia ainda, tá? Tá tudo marcadinho lá, página 22, lá estou eu descendo bem muito. Estou passando aqui. Ó, só para você ver, eu já estou na página 27. Eu não tenho mais nenhuma observação, entendeu? Assim, que eu quisesse comentar com vocês agora, sabe? Porque simplesmente eu achei assim, o trabalho está muito legal, e você vai lendo e você vai se envolvendo e tal. Então eu fiz essas marcas só para esses pequenos ajustes, se for o caso. Nessa parte que eu entendo um pouco mais, né? Eu penso que entendo, né? Por conta dos estudos nessa área, mas só para ajustar termos, para evitar de depois a gente não cobrar. Mas o professor, afinal de contas, ele é engrenagem numa máquina, só existe a engrenagem, não existe a máquina, é artefato técnico ou é tecnologia, como é que funciona isso? Né? Para a gente tentar desviar de algumas críticas possíveis, tá certo? Dani, trabalho para mim está muito legal, era isso que eu queria compartilhar contigo. Os dados também, eu fiz uns riscos aí no teu trabalho, né? Aquela coisa de 7,1%, eu acho que isso aí foi lá na página, não, foi lá pela 40 e tantos, 46 eu acho. Eu digo assim, 7,1% de uns pirralho, menino. Eu com 11 anos de idade eu jogava bila, eu me lembro que eu jogava bila, quando os maiores deixavam eu jogar bila na rua, entendeu? Soltar pipa, né? Lá no sul a gente chama de pandorga, né? Aqui não, caramba, que coisa doida, a gente tá ficando antigo mesmo, sabe? Mas enfim, você tem esse dado, né, de que 7,1% deles dizem que usam para trabalhos, né? Mas em compensação, mais adiante eles querem, né, pesquisar, né, o que os alunos, que eles querem dizer que vou pesquisar na internet e tal. Se eu for observar assim essa coisa, né, em relação ao que eu vejo dos nossos alunos, é engraçadíssimo, né? Eles pegam o celular, conectam na internet, Dani, e você aluna, né? Não sei se você também fazia isso, mas se não eu já estou te entregando que é assim, né? Você pega, vai na internet, aí não, eu vou dar uma estudada, aí estuda 5, 10 minutos e daqui a pouco já está no Instagram batendo foto, tirando coisa, escrevendo no WhatsApp e tal. Aí quando a gente pergunta assim, aí estudou, né? Estudei, passei a tarde inteira no computador, passei a tarde inteira no celular, né? Aí viu 3 séries, não sei o que, quando você bota isso
mapeamento de tempo, assim, o tempo de leitura acadêmico é, sei lá, 10 minutos, 15, e o tempo de Instagram é 2 horas, né? Então é muito engraçado essa fase que nós estamos vivendo na vida, né? Mas olha lá, mais adiante você bota, né? 70% dos alunos consideram essenciais, né, para a vida, né? Essa coisa da tecnologia, né? 30%, né? Apenas dizem que não é assim tão necessário, mas eu só não parei de me lembrar, assim, só 7,1% usam realmente para pesquisar e para fazer algum trabalho, né? Eu digo, oh, meu Deus, né? 90% dos alunos confirmam que os usos das ferramentas tornam a aula mais interessante, mas só 7,1% vão usar para pesquisa e trabalho. Eu digo, oh, meu pai, o que essa meninada quer, né? Eu já estou começando a acreditar lá no meu afilhado, no Pedro, que é neurologista, que diz, não, é problema no lobo central. Eu digo assim, pô, brincadeira. Dani, parabéns, eu acho que tu tem uma coisa muito legal na mão. Eu achei que as tuas considerações finais ficaram legais, tá tudo ótimo. Branquinha, Luiz, era isso, viu? Senão eu falo pelos cotovelos. Bom, Robson, muito, muito obrigada, né? É sempre muito bom te ouvir, porque a gente sempre aprende muito, né? E esses termos técnicos, às vezes, passam mesmo despercebido. A gente nem nota que a gente está escrevendo uma coisa que, para um olhar de um especialista, né, significa outra. Então, esse feedback para a gente é muito valioso. Muito obrigada, viu? Então, obrigado por participar da banca, por sempre estar aqui parceiro, né, da gente em todos os sentidos, né, inclusive na disciplina da tecnodocência. A Dani até escreveu aqui no chat que muitas coisas, né, que ela colocou, né, vinculadas a essa ideia, né, política, de tecnologia, ela aprendeu com você na disciplina. E eu achei muito bacana, né, quando ela trouxe isso para a escrita dela. Então foi bem legal, assim, ver que ela não ficou só com a questão didático-metodológica, né, mas ela trouxe também outros elementos que foram aprendidos com você por conta dessa pegada política e da filosofia da tecnologia, né, que você trabalha na disciplina. Muito bacana, eu gostei muito. E aproveitar que eu estou aqui. Sim, você quer falar alguma coisa, Robson? Desculpa. Não, só dizer que eu vou ficando arroxeado aqui de vergonha com esses negócios, com esses elogios. Mas tudo bem, como eu tô sem a câmera ligada, tá tudo tranquilo. E nós temos um passo para dar, que é um dia achar um jeito de abduzir o Luiz Távora para nós tudo trabalhar junto, né? Nós temos que juntar as pessoas que se dão. Exatamente, né? Eu concordo plenamente, porque eu acho que são conhecimentos que a gente tem que compartilhar, né, Luiz? Aí eu fico com vergonha agora, viu? Agora fui eu que fico com vergonha. Muito gentil, Robson e Luciana. Imagina, é verdade, a gente tem esse objetivo mesmo, né, de juntar, assim, algumas cabeças que pensam de uma maneira mais próxima, né, para a gente produzir junto, seria muito legal. Eu só queria contar uma história, né, em relação a esse trabalho com a Daniele, que foi muito interessante, e eu acho que vale a pena compartilhar. Porque uma das coisas que a gente faz na disciplina da tecnodocência, né, além de trabalhar com algumas perspectivas diferentes, né, a gente também trabalha com pesquisa dentro dessa disciplina, né, justamente por conta de algumas questões que a gente entende como inovadoras, né. Mas a gente sempre fica muito circunscrito à disciplina. E uma das coisas que eu vinha discutindo com o Robson já faz algum tempo era assim: será que esses alunos que passam por essa disciplina, eles levam essas ideias, né, para fora da universidade, e quando eles estão na prática, né, pedagógica deles, eles conseguem fazer essas ideias acontecerem, né, na prática? E foi uma coisa assim que a gente estava conversando, pensou nisso durante um tempo, mas como o volume de trabalho é muito grande, então é uma coisa que sempre ficou para depois. E comentando com os bolsistas, né, a Daniele se encantou com essa possibilidade e abraçou a causa, né? Eu achei isso tão bacana da parte dela, porque não é fácil fazer. Imagina ela conseguir contactar um aluno que não é mais da universidade, então não é mais aluno, né? É um ex-aluno da universidade, e foi atrás dele, fez a entrevista, né? E queria fazer a entrevista já ainda com outro. Eu falei assim, Dani, mas eu acho que não vai dar, porque é muita coisa, né? E a gente acabou ficando com um sujeito mesmo.
Mas eu acho que, enfim, o trabalho ficou tão bem desenvolvido que realmente se tivesse outro sujeito de pesquisa, talvez desse, né, ficasse enrolado, né, a situação. Então, eu achei, assim, muito bacana da parte dela. Aliás, a Daniele, assim, eu só tenho elogios para ela, né, que ela faz tudo com tanta vontade, com tanto empenho, né, que é maravilhoso trabalhar com ela. Nossa senhora, eu acho, assim, um presente de Deus, né, porque tudo que eu penso, ela tá junto de mim, ela abraça a ideia, e quando ela faz, é muito próximo daquilo que eu imaginei. Eu falei assim: "Nossa, como assim, né?" Tamanha sintonia. Mas também faz algum tempo que a gente trabalha junto, então isso é muito importante, né. Então ela fez a disciplina da tecnodocência, ela sabe do que ela está escrevendo, né, ela é bolsista, né, PIBIC comigo já faz bem uns 2 anos, e a gente trabalha com pesquisa na disciplina da tecnodocência, então ela tem mesmo muita propriedade para poder falar e falar bem sobre aquilo que ela está estudando já faz algum tempo, né. E eu acho isso também, Luiz, eu acho que ela tem essa paixão, né, dentro dela. Eu acho que quando a gente faz a coisa com paixão, a gente traz outros elementos. Apesar de que quando a gente trabalha com pesquisa, né, tem que separar isso daquilo outro, né, mas eu sinceramente acho que se a gente não fizer as coisas com vontade, com, sei lá, perseverança, com necessidade daquilo, eu acho que a coisa não fica assim, né, uma relação tão próxima do trabalho com a pessoa, né. Eu acho que o que ela está fazendo é muito interessante, eu gosto muito. E Dani, é um prazer enorme trabalhar com você, né. Eu só fico triste porque daqui a pouco vai sair da universidade, eu falei assim: "Cadê a Daniele?", né. Mas vá, é importante, eu acho que a proposta de um mestrado é muito bem-vinda, seja esse mestrado aonde for. Viu, Dani? Agora é sua vez de falar. Fica à vontade, minha querida. Respirar aqui, porque eu estou bastante emocionada. Primeiro falar, assim, que essa era a minha banca dos sonhos, né? Fui aluna do professor Luiz, e o professor, assim, sempre foi muito sensível, e é impossível estar perto do professor Luiz e não se contagiar, né? Com assim, paixão pelos estudos, com aquele carinho que ele tem pelos alunos. Então, assim, sempre foi uma inspiração. O professor Robson também, né? Então, ali, eu sou bolsista da disciplina de tecnodocência, professor Luiz. Então, eu consigo acompanhar as aulas, né? E quando eu vejo o professor Robson falando, parece assim, oh, meu Deus, que homem inteligente, como que pode um homem saber tanta coisa e falar de uma maneira assim tão simples, que é tão fácil de entender, sabe? Uma coisa tão complexa, mas que ele trata aí de uma forma tão didática. E é uma inspiração mesmo para mim, então eu espero mesmo um dia ser a metade, né, dos professores que vocês são. E sobre a professora Luciana, assim, eu não tenho nem o que falar, né? Eu acho que é a minha maior inspiração enquanto professora, né? Eu me apaixonei realmente pela disciplina desde a primeira vez que eu ouvi falar, né, sobre ela. E um fato importante também, né, uma história engraçada, é que esse professor que participou da pesquisa, ele já tinha me falado sobre a disciplina na época que era na Seara. Né, então fazia tempo que eu namorava com tecnodocência, não conseguia entrar, né, então chegavam mais pessoas falando bem e tudo, e quando eu entrei eu vi que realmente era tudo aquilo, né, então eu tive outra experiência como aluna, consegui ter a minha experiência como bolsista, que está sendo incrível, né, do início ao fim, aprendi muita coisa, né, então assim, só tenho a agradecer a vocês três por estarem aqui nesse momento, eu me sinto muito lisonjeada, né, por ter vocês aqui na minha banca. As considerações de vocês, já anotei tudo, vou considerar tudo. E agradeço demais, porque eu aprendi muito, né, com a fala de vocês, com os comentários que o senhor fez no trabalho, professor Robson, com a fala do professor Luiz e com a orientação da professora Luciana. Então, assim, não tenho nem palavras para agradecer tudo isso, né, realmente eu estava muito nervosa, foram dias, assim, né, em que bateu frio na barriga, a mão gelou, mas vocês fizeram todas as considerações de uma forma assim, extremamente gentil, foram muito bondosos comigo, né? Então é muito bom saber que o que eu escrevi agradou a professores como vocês. Então é basicamente isso, né? Eu
quero muito agradecer, né, por todos os comentários, por todas as sugestões. Vou sim fazer as alterações, porque eu acho que todas são muito pertinentes, e agradeço demais por disponibilizarem, né, um pouquinho do tempo de vocês para estar aqui comigo, para estar dando esse feedback para o meu trabalho. Muito importante mesmo. Muito obrigada. A gente que agradece, Dani. É muito bom ver assim um trabalho que foi feito com tanto empenho, tanta dedicação. Muito obrigada também. Eu vou pedir apenas que você, ai meu Deus, esse momento chato, né? Se retire da sala, né? Aí a gente vai conversar um pouquinho sobre as questões do trabalho e aí quando a gente finalizar a nota, eu te chamo pelo WhatsApp, tá bom? Tá certo, professora. Obrigada. Muito bem, meus queridos. Obrigada de coração, viu? Vocês são maravilhosos, como sempre, né? Imagina. A gente que agradece, Luciana. Meus queridos, é o seguinte, eu já estou com a documentação de vocês, assim que terminar, eu encaminho por e-mail, tá certo?